Oi, eu sou o Felipe Pérez e bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. A franquia sobrenatural criada pelo James Wan chegou ao seu 4º capítulo e novamente traz uma história de origem. O filme encontrado de hoje, Sobrenatural, A Última Chave. A história de A Última Chave dá continuidade aos eventos do capítulo 3, que já funcionava como uma pré-sequência dos capítulos 1 e 2. I have seen ghosts before. This one's different though. O roteiro, que é novamente escrito pelo Leigh Whannell, se foca de vez em uma das personagens mais queridas da série, a Elise, interpretada pela atriz Lin Shaye. O passado dessa personagem vem à tona e é contado através de flashbacks. Não que houvesse a necessidade da gente conhecer o passado dela, mas é interessante a gente ver como que ela se tornou aquela pessoa que a gente conheceu no primeiro filme. Acompanhar como ela cresceu, como foi a infância dela e a adolescência, são nessas cenas que residem a maior força do filme. Os detalhes que são apresentados nos flashbacks fazem com que a gente se importe mais com a história e conheça um pouco mais da família da Elise, a relação dela com o pai, com a mãe e com o irmão. E vale ressaltar que a história do filme é focada em uma personagem com mais de 70 anos, e é uma personagem que esbanja muito carisma. A Lin Shaye mais uma vez faz um trabalho incrível ao dar vida à personagem Elise, e não é só ela que tá de volta. O Specs e o Tucker também voltam para essa sequência, e como a história é totalmente focada nesses personagens, e que eram neles que residia o alívio cômico do filme, era natural que esse espaço dado pro alívio cômico fosse muito maior nesse capítulo 4. E pra mim esse é um dos maiores pontos fracos da sequência. São personagens que eu gosto muito, mas pelo fato deles terem muito destaque, essa parte de humor acabou tomando um espaço muito maior do que a parte do suspense e do terror. Em parte, algumas piadas funcionam, mas na maior parte do filme elas são repetitivas e acabam quebrando um pouco o clima de suspense. A direção ficou a cargo do Adam Robitel, que tinha no currículo o excelente A Possessão de Deborah Logan, que é um found footage que eu gosto bastante, e por isso eu tava com as expectativas bem altas de que ele ia trabalhar muito na ambientação de suspense de Sobrenatural. Mas o resultado final não foi bem esse, porque Sobrenatural capítulo 4 se apoia demais em só vultos passando ou som aumentando, coisas que eram utilizadas nos filmes anteriores, mas existia todo um trabalho em criar um clima de suspense. Às vezes aquelas sequências que nem precisavam de um susto, mas que conseguiam fazer com que a gente ficasse envolvido e sentisse medo enquanto estava assistindo. E isso não acontece aqui, resultando num filme que você vai acabar esquecendo e que não vai tirar o seu sono durante a noite. O destaque pra mim vão pros minutos iniciais, onde são totalmente focados na infância da Elise. São cenas bem fortes e impactantes que fazem com que a gente fique preso na história. Eu queria que essa parte da história tomasse uma maior parte do roteiro, porque aquelas relações que foram construídas nos flashbacks não têm a mesma força quando vem pra atualidade. Principalmente a relação da Elise com o irmão, que é super bonita nos flashbacks, que chega até a emocionar, você consegue sentir essa conexão entre os personagens, mas o mesmo não acontece quando eles se reencontram. Até há a tentativa de colocar uma música mais emocionante, soa uma relação muito forçada quando eles se encontram mais velhos. Eu não consegui acreditar e nem me emocionar quando eles se reencontram ou quando os diversos problemas que eles têm são solucionados. Tudo parece ser solucionado de uma maneira muito simples. E a gente sabe que essa é uma relação complicada e que merecia um cuidado um pouco maior. Uma cena que eu gostei bastante é a cena que a Elise fica sozinha no quarto dela e acha o apito do irmão. Aqui não tem nenhum susto fácil, não tem nenhum momento que tá lá pra te dar um susto, mas fica aquela expectativa de que algo ruim possa acontecer. E é isso que funciona e era isso que eu esperava mais dessa sequência, que eram coisas que eu gostava também nos filmes anteriores. Outra cena também interessante é a cena que ela tá no túnel de ventilação e encontra diversas malas. Ali também uma expectativa é criada, você sabe que algo de ruim vai acontecer e você até chega a ficar tenso. É uma sequência que também funciona e eu acho que é um dos pontos altos do filme. Deu pra perceber que o Leigh Whannell quis fazer com essa sequência um filme diferente dos filmes anteriores, mas no fim das contas parece que ele só pegou emprestado diversos elementos de outros filmes recentes. A reviravolta que acontece no meio de Sobrenatural capítulo 4 parece muito chupinhada de O Homem nas Trevas, do Fede Alvarez. Foi impossível não lembrar do filme. Fora também o demônio dessa sequência, que não assusta tanto como o dos filmes anteriores. A gente tem aqui uma figura sobrenatural que soa bem datada e chupinhada de diversos outros filmes, como O Grito, O Chamado, O Outro Lado da Porta, Não Bata Duas Vezes e A Menina de Medeiros do REC.
Até o pôster de cinema de Sobrenatural capítulo 4 eu achei super parecido com o pôster de Não Bata Duas Vezes. Tanto a mão do demônio, quanto o lance de mexer com uma porta, uma fechadura, enfim, são muito parecidos. Outro ponto que merece ser falado do roteiro é a inclusão da sobrinha da Elise, que também tem visões assim como ela. Acho que houve aqui a tentativa de incluir um novo personagem que possa ser explorado em futuras sequências, já que esse capítulo 4 finaliza justamente onde começa o capítulo 1. E a gente sabe que no capítulo 1 a Elise tá morta. Então acho que a inclusão dessa sobrinha foi justamente aí criar um gancho para poder trabalhar uma nova história em futuras sequências. Ainda que eu acho que A Última Chave poderia ser o filme que encerrasse a franquia, porque conseguiu fechar o ciclo, que provavelmente seria o último capítulo se ele não tivesse ido bem nas bilheterias. Mas só no final de semana de estreia ele já tinha conseguido muito mais do que custou para ser feito e já ultrapassou os 100 milhões de dólares de bilheteria mundial. Então com certeza a gente vai ter novos capítulos da franquia Sobrenatural. E uma coisa que muita gente reparou e que também me incomodou enquanto eu tava assistindo o filme era a ausência de diversas cenas que estão presentes no trailer e não ficaram no corte final. Tem uma cena de um ataque dentro de um armário onde a sobrinha fica presa e a gente vê a mão do demônio saindo de dentro da manga. But this one's different. E uma outra cena que se passa no além, onde diversas celas se abrem e várias figuras sobrenaturais saem de dentro dela. Into the further. Essa cena mesmo poderia ter dado um rumo completamente diferente do que eles queriam ter apresentado do além nesse filme. Aí eu até me pergunto se talvez esse não tenha sido um dos motivos do atraso do filme, que teve sua data de estreia cancelada para janeiro desse ano, sendo que a justificativa foi que outro filme da Blumhouse tinha que estrear no passado e eles acabaram mudando a data. Só sei que essa cena específica do além demonstrava um caminho diferente que a sequência poderia ter seguido e que eu acho que ficou de fora na hora da montagem. Concluindo, Sobrenatural capítulo 4, A Última Chave, é um filme que se distancia um pouco dos filmes anteriores, porque tem uma mudança de clima, ele é muito mais preocupado em fazer piadas e trabalhar o alívio cômico do que criar uma ambientação de suspense, de terror. Ele tem lá os seus sustos, você vai dar seus pulos da cadeira, mas ele não é aquele filme que vai ficar com você quando os créditos finais começarem a subir. Não é um filme que vai tirar o seu sono e não tem uma figura sobrenatural que vai te deixar realmente com medo. E é impossível não ficar um pouco decepcionado, porque era justamente isso que eu esperava de uma nova sequência dessa franquia. Vale para poder conhecer um pouco do passado da Elise, que é uma personagem super carismática e que conseguiu um super destaque, mesmo já tendo morrido no primeiro filme, tanto que os produtores super se arrependem de terem matado ela no final do Sobrenatural capítulo 1, mas para mim, o capítulo 4 acaba figurando como o filme mais fraco da franquia Sobrenatural. Mas isso foi o que eu achei de Sobrenatural A Última Chave. Você já foi ver o filme nos cinemas? Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme e se você gosta de filmes de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é um espaço de fã pra fã de filmes de terror. Até o próximo vídeo.